tava terminando aqui de montar uma palestra que eu vou fazer na semana que vem sobre arquitetura na era do código gerado por IA. E aí eu pensei em gravar esse vídeo aqui compartilhando a técnica que eu tô utilizando para montar essas palestras e essas apresentações técnicas, tanto a parte de gerar os slides, mas também como é que eu tenho feito a pesquisa pré-montagem do slide, como é que eu tô utilizando a inteligência artificial para me ajudar a buscar referências acadêmicas, artigos técnicos, etc, que eu posso trazer para colocar na bibliografia das minhas apresentações, né, para compor as minhas referências e deixar o conteúdo ainda mais completo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, então começando aqui, né, a primeira coisa que eu montei foi essa skill que eu chamei de Technical Talk Research. É basicamente uma skill que eu estou utilizando para me ajudar a fazer uma pesquisa e uma estruturação de referências para as palestras. A ideia dessa skill é que ela me ajude a encontrar menções sobre o tema que eu tô criando ali na minha palestra, né, sobre o tema que eu estou discutindo, em outras referências técnicas que eu tenho. Então, buscando tanto artigos acadêmicos em locais que eu mandei ela buscar, quanto posts de blog, posts de Twitter, etc. E de outros criadores de conteúdo que eu tenho aqui como referência e que eu gostaria de trazer como referência para minha palestra também. Aí eu trouxe algumas regras inegociáveis, então, do que ele deve fazer aqui no momento que ele estiver fazendo essa pesquisa. E aí, a skill é basicamente um passo a passo de como a IA deve fazer a pesquisa, como ela deve construir ou me ajudar a revisar a palestra, como deve ser o padrão das citações, critérios de qualidade, etc. Tudo isso aqui são coisas que eu prefiro, que eu gosto de fazer, mas vocês podem utilizar como base para criar a própria skill de vocês. A grande sacada aqui é ter uma skill que vai auxiliar vocês a fazer isso. Aí dentro dessa skill aqui, eu também coloquei uma reference, né, que são os source catalog. Aí foi aqui que eu coloquei o catálogo aprovado de fontes. Então, tudo que o meu agente for trazer de referência para mim, de referência técnica, tem que ser nesse catálogo aprovado de fontes. Não é para ele me trazer fontes de outros lugares que eu não confio, tá? Que não passou pela minha homologação, digamos assim. Claro, a ideia é que essa skill vai evoluindo. Então, à medida que eu vou encontrando novos artigos, novos blogs que eu confio, ou novos locais onde eu gosto de descobrir conteúdo, eu vou colocando aqui para ela usar como um catálogo, né? Como uma fonte para ela buscar informações, buscar publicações. Mas se não tiver aqui, ela não deve incluir isso na construção ali da pesquisa acadêmica que a gente está fazendo para a montagem da palestra. Então esse aqui é o mais importante, é o que me garante que eu vou manter uma qualidade dos conteúdos que estão sendo referenciados, tá? Que ela não vai catar um conteúdo aleatório do Reddit que tem um like, a pessoa tirou da cabeça dela agora, né? Vai buscar realmente lugares que eu confio a minha imagem, né? Para usar como referência, que eu já consumo conteúdo, para me ajudar a fazer essa pesquisa extensa ali sobre aquele tema, para então eu trazer insumos para construir a minha palestra. Então, esse é o objetivo dessa skill. Inclusive, vou deixar o link da skill aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser clonar, adaptar para si mesmo, usar como está, enfim, aí vocês podem utilizar como quiserem, tá? Aí, com esse skill criado, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a passar para a inteligência artificial qual que é o tema da minha palestra, né? Sempre quando eu vou montar uma palestra, e aí eu peço para ela começar a buscar conteúdos nessas fontes de referência, dão um match com o que eu tô falando, né? Ou seja, encontrar outros criadores de conteúdo, outras fontes ali que também estão comentando sobre o que eu quero falar e começar a criar um rascunho, né? Um blueprint desses slides. Claro que esse blueprint que ela tá criando não é o slide final que eu vou utilizar. Eu mais uso isso daqui como um começo, tipo, como um rascunho inicial para eu entender o que ela vai trazer de referência. Aí, depois disso, eu vou colocando tudo que tava na minha mente, tudo que eu tava pensando em falar e vou pedindo para ela alterar. E aí eu vou fazendo isso aqui em loop. Vou falando para ela. No final, quando eu termino, eu peço para ela gerar um markdown com tudo que vai ser falado nesses slides. Obviamente, eu vou revisando esse markdown também e alterando ele. E com o markdown dos slides prontos, aí eu peço para ela gerar os slides para mim. E eu faço isso utilizando o MCP desse Gamma aqui, tá? Então, eu tô usando o Codex aqui. E aí, o meu Codex, ó, tá conectado com o Gamma, tá vendo? Eu tenho aqui o Gamma conectado no meu Codex. Dessa maneira, ele consegue gerar slides lá nesse meu Gamma, tá? O Gamma é uma aplicação para geração de slides. Se eu entro aqui no Gamma, eu tenho já um template, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu criei na minha biblioteca um template padrão, tá? Que para todo o slide que for gerado, ele tem que usar esse templatezinho aqui, que é o meu template de KeeperDev, né? Daí eu botei a cor ali do canal, botei a fonte, etc. E tomei algumas decisões
sobre, deixa eu mostrar aqui pra vocês, sobre como é que os cards têm que ser, né? Coloquei aqui o logo, coloquei que tem que ser borda arredondada, que tem que usar esse dark mode, que os botões aqui tem que ser arredondados e tal. Então, fiz toda a definição do layout, digamos assim. E agora, toda a palestra que eu tô gerando aqui com ela, eu gero já utilizando esse template. E aí, no final das contas, outra coisa que eu tenho feito também que tá muito legal é pedido pra IA buscar referências do que eu quero explicar nos meus projetos. Então, por exemplo, aqui, eu tô criando essa palestra de arquitetura. Eu ainda não terminei, tá? Eu tô montando rascunhos aqui e eu vou fazendo essa iteração várias vezes. Então, eu vou conversando com a IA, vou pegando referências, vou trazendo a minha visão sobre o ponto e vou iterando, até ficar da maneira como eu imaginei e até ficar com o conteúdo que eu queria passar, né? Porque senão ela vai te enviesar muito pra falar da forma dela e não é assim, né? Tu é o palestrante, tu é a pessoa que tá passando conteúdo, tem que usar ela mais como uma auxiliadora. Só que é muito bom porque às vezes ela me traz insights de forma de fala ou de coisas que eu até tinha esquecido de colocar na palestra inicialmente e ela me traz isso. Então, eu tenho gostado bastante, tá? Tem deixado minhas palestras mais completas. Mas beleza, outra coisa aqui que eu achei legal. Eu peço pra IA, olha só, buscar exemplos do que eu tô querendo explicar nos meus projetos. Então, por exemplo, eu tava montando aqui esse rascunho da palestra de arquitetura. Eu pedi pra ela ir lá na minha pasta do Certificates App, que é uma aplicação que a gente tem aqui do canal, que é a aplicação do portal de cursos gratuitos, que a gente tem aqui disponível para todos os alunos, enfim. E eu pedi pra ela pegar um exemplo real de lá, né? Então, antes aqui eu tava discutindo com ela o que a gente tinha que explicar. E aí, depois que eu defini pra ela o que eu queria explicar, eu pedi pra ela pegar um exemplo do que eu tava tentando explicar lá no meu repositório, entendeu? E trazer só o recorte ali do código da onde aquilo acontecia. E isso aqui me facilitou muito, porque normalmente o que eu fazia, tá? Eu tinha um tema que eu queria explicar, e normalmente eu não posso mostrar o código do que tá ali com o cliente, ou coisas assim, né, da empresa. Então eu ou tinha que eu criar uma aplicação nova só pra trazer aquele exemplo pra palestra, ou eu tentava pegar algum exemplo num projeto open source, ou alguma coisa que a gente tinha aqui no canal, que aí eu tenho certeza que eu posso mostrar, porque o código é meu, né? Porque é da minha empresa. Só que eu tinha que ficar catando esses exemplos. Então, às vezes, o exemplo não existia, eu tinha que criar o exemplo só para eu poder trazer um print ali na palestra para exemplificar, né? Para ficar mais fácil de entender. Só que agora, assim, fica muito mais fácil, porque eu passo para ela, tipo, ó, olha aqui nesse repositório e vê se tu não encontra algum exemplo do que eu tô tentando explicar que esteja aqui nesse repositório. E ela encontrou, tá? Ela encontrou esse problema de arquitetura que eu tava mencionando. Aí, claro, eu revisei pra ver se fazia sentido, né? O que ela tava trazendo aqui. E realmente faz, tá? Esse erro que a gente cometeu aqui nesse repositório é exatamente o erro de arquitetura que eu tava tentando explicar. E ela já trouxe aqui pra mim onde que tava acontecendo, por que que tava acontecendo, qual era a falha, né? O que que mudou, como é que eu corrigi. Ela pegou o histórico dos commits e viu como que eu tinha corrigido aquele problema. E, cara, me facilitou muito, tá? Aí eu só aprovei, tipo, não, tá certo, pode gerar o slide. E ela gerou o slide pra mim. Só que agora, obviamente, aquilo que eu falei, eu não deixo ficar tudo como ela deixou, né? Eu venho aqui, agora eu vou alterar. Então, por exemplo, eu não quero utilizar esse emoji, quero tirar isso daqui, baixa localidade, alta localidade, ou eu quero adicionar uma página nova, acho que faltou aqui. A prova fica legível pra gente e pessoas. Então, quero vir aqui, eu quero adicionar um slide de exemplo, vou botar uma foto aqui, né? Sei lá, vou adicionar uma imagem. Então, agora eu vou fazendo as alterações mais tailor-made, assim, né? Mais manual. Mas o bacana é que eu uso ela para fazer esse grosso, né, para me ajudar a fazer a pesquisa de referências, e as referências são muito boas para eu trazer aqui no final do artigo, tá? E de novo, isso aqui são referências de fontes que eu aprovei, que eu homologuei, ou seja, que eu confio, e muitas das referências que ela pega, normalmente eu já li, tá? Normalmente ela traz um artigo que eu já li. Por exemplo, esse aqui da OpenAI, e esse artigo da Brigitta Bockler, e esse artigo aqui também do Archviz, eu já tinha lido os três, tá? Esse aqui da OpenAI eu já li umas 500 vezes, o da Brigitta Bockler eu até fiz vídeo lá no Instagram sobre isso, e esse aqui do Archviz eu já tinha lido, tá? Então eu acho bacana que eu começo a encontrar sentido também no que eu tava pensando nas próprias referências das coisas que eu li, né? Eu começo a ver que minhas ideias não são nada autorais. É só uma mistura de tudo que eu vou lendo e vou consumindo, e aí eu vou tendo meus insights e etc. Enfim, e aí às vezes eu não tô encontrando um artigo que eu li, e aí eu peço pra ela e digo, ó, eu li um artigo sobre alguma coisa de tokens e custo alto, vê se tá lá nas minhas referências, né? Nas minhas referências aprovadas. Daí ela vai lá, caça, não, tá aqui, ó, eu acho que é esse artigo. Aí realmente era, daí eu consigo trazer ele como referência bibliográfica aqui pra minha palestra. Enfim, é uma pequena metodologia, assim, que eu tô seguindo, né? Criei essa skill e vou fazendo esse loop interativo de buscar referência, criar esse blueprint dos slides, gerar os slides, revisar, etc. E tem me ajudado bastante a deixar as palestras mais completas e também escrever mais rápido, né? Porque antes eu tinha que fazer tudo na mão, eu tinha que escrever slide por slide na mão, agora ela consegue até gerar as tabelinhas pra mim, colocar os exemplos e tal.
E, obviamente, isso aqui é uma palestra técnica, tá? Então não é um slide que é pra ficar super bonitão, a ideia é que ele seja simples mesmo, porque o importante aqui vai ser o conceito que eu tô explicando e o que eu estou demonstrando e trazendo de exemplo. Mas espero que isso tenha te ajudado. Eu vou deixar o link do Gama, tá? Que é a CMCP que eu tô usando. Eu tô, inclusive, na conta free, mas eu tenho uma outra conta que é a minha conta paga. Eu não quis trazer aqui porque tinha uns slides de proposta comercial e tal, que a gente trouxe ali pros clientes. Eu trouxe aqui o exemplo na conta free do KeeperDev pra mostrar pra vocês como é que eu tô usando. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser utilizar eles, testar, né? Mas você pode testar também com outros agentes e usando outras ferramentas. O bacana é você criar a sua metodologia e uma forma da IA te ajudar a construir esse conteúdo técnico. E vejo você na próxima live ou no próximo vídeo. Falou!